Olá! Nessa aula nós vamos explorar os elementos de um triângulo escrito em uma semicircunferência utilizando o GeoGebra Mobile. Essa aula é voltada para alunos do 9º ano e tem aí como objetivo promover tanto o ensino de alguns conceitos geométricos quanto também do uso do GeoGebra para fazer algumas construções. A nossa aula começa com essa seguinte situação aqui. Então tem duas personagens aí desse meme que é bastante conhecido, discutindo sobre a área desse triângulo aqui da figura. Observem que o triângulo aqui da figura é retângulo aqui nesse vértice, e a hipotenusa, que é esse lado que eu estou destacando, mede 10 metros. E a altura relativa aqui a essa hipotenusa mede 6 metros. E a pergunta é, qual é a área desse triângulo? Uma das personagens responde prontamente que é 30 metros quadrados e a outra personagem diz que sequer existe a área e o triângulo em questão. Então, vamos tentar analisar quem está certo sobre esse problema, utilizando aí o GeoGebra e utilizando também algumas continhas básicas. Então, vamos primeiro nos certificar dessa primeira hipótese, de que a resposta do problema é 30 metros quadrados. Basicamente, nós vamos ter que fazer o cálculo da área, que eu vou indicar por A, que é dado pela medida da base do triângulo, que eu vou indicar aqui por B, vezes a altura, dividido por 2. Então, fazendo a multiplicação da base, que aqui mede 10, vezes a altura aqui, que mede 6, e dividindo isso por 2, nós vamos obter como resposta aqui 10 vezes 6, que dá 60, por 2, que dá 30 metros quadrados, que é essa primeira hipótese. Porém, não podemos desconsiderar a possibilidade de esse triângulo sequer existir, dele ser possível ou não de construir. E é isso que nós vamos avaliar agora utilizando o GeoGebra Mobile. Agora eu estou aqui com o celular aberto. Aqui ao lado você observa o aplicativo GeoGebra Geometria, que já está instalado no meu celular, mas você pode baixar na loja do Google ou na loja da Apple. E basta então abrir esse aplicativo. Vai aparecer esse painel aqui para nós. Então, aqui no menu inferior você tem a janela de álgebra e aqui do lado a janela de ferramentas. Se você for aqui em mais, você vai ver diversas ferramentas que tem aqui o GeoGebra para você construir qualquer objeto geométrico, um triângulo, um polígono qualquer, uma circunferência, assim por diante. Então, nós vamos seguir o passo a passo para construir ou tentar construir aquele triângulo lá dado no nosso problema. A construção está dita aqui ao lado e nós vamos fazer ela rigorosamente. Então, na primeira dica aqui, primeiro passo, nós vamos criar um ponto O de coordenadas 0, 0. Então, nós vamos vir bem aqui, criar um ponto O que tenha coordenadas 0, 0. Já criou aqui para nós o ponto O. Pede agora que você selecione a ferramenta círculo, dado centro e raio. Então, eu vou lá na ferramenta. Então, vou lá na ferramenta e vou procurar a ferramenta círculo, dado centro e raio. Vamos ver se eu acho bem aqui, ó, círculo, centro e raio. Ele pede aqui para a gente selecionar o centro e depois digitar um valor do raio. Então, já cliquei lá no ponto O. Agora, eu vou definir um raio de 5 unidades de comprimento. Então, raio valendo 5. Clico em OK. Então, já criou para nós um círculo de raio 5 unidades de comprimento. Certo? E aí, então, agora nós vamos para o segundo passo. No segundo passo, pede que você use a ferramenta reta para traçar uma reta que passe pelo ponto O e que intersecta a circunferência no ponto A. Então, vamos utilizar lá na janela aqui, ferramentas,
vamos selecionar a ferramenta reta, que passe pelo ponto O e passe pela circunferência. Então, passou aqui pelo ponto O e pela circunferência aqui no ponto A. Aqui no terceiro passo, pede que você, ainda utilizando a ferramenta ponto, marque a outra interseção da reta com a circunferência. Então, eu venho aqui, utilizando a ferramenta, essa ferramenta bem aqui, ó, essa setinha é a ferramenta mover. Então, eu vou clicar aqui em ponto. Eu selecionei ponto. E com essa ferramenta ponto, eu vou clicar agora em cima da circunferência e simultaneamente em cima da reta. Então, bem aqui, ó, bem nesse pontinho. Perceba que o ponto criado ficou preto aqui. Significa que esse é um ponto de interseção da reta com a circunferência. Eu vou pegar aqui novamente essa ferramenta mover e vou tentar mover o ponto B. Você percebe que não se movimenta. Mas se eu colocar aqui no ponto A, o ponto A se movimenta. Esse ponto A é o que nós chamamos de ponto móvel. Ou seja, você consegue movimentar ele ao longo dessa circunferência, enquanto que o ponto B está amarrado aqui pela circunferência e pela reta. Tranquilo? Então já cumprimos o primeiro, segundo e terceiro passo. Vamos para o quarto passo, que pede que você, ainda com a ferramenta ponto selecionada, marque um ponto C sobre a circunferência. Então venho aqui na ferramenta ponto de novo e vou criar um ponto C. Imagine aqui em cima, o ponto C aqui em cima. Mas esse ponto C tem que estar sobre a circunferência. Como é que você garante que ele está sobre a circunferência? Tenta mover ele. Se ao mover ele mover sobre a circunferência, ou seja, preso na circunferência, é porque ele é um ponto da circunferência. Só que ele é um ponto móvel aqui também. Certo? E agora vamos para a etapa 5, que pede que você use a ferramenta polígono para traçar o polígono ABC. Então eu venho aqui na ferramentas, desço até achar polígono, tá bem aqui, ó, polígono, e eu vou criar um polígono ABC nessa ordem. Então eu vou começar aqui, olha, clicando no ponto A, depois no ponto B, ponto C e fecha aqui no A. Então criou aí para nós um polígono ABC, certo? Na sexta etapa, nós vamos selecionar a ferramenta ângulo para exibir o ângulo do vértice C. Eu quero esse ângulo bem aqui, ó, do vértice C. Para isso eu vou procurar aqui a ferramenta ângulo. Será que está aqui para cima? Vamos ver. Bem aqui a ferramenta ângulo. Então, para definir o ângulo aqui do vértice C, você clica em cima do lado. Do lado AC aqui, ó, do lado AC, cliquei nele. E em cima do lado CB. E criou então aí um ângulo. E aí você observa que esse ângulo ele é reto, né? Um ângulo reto. E eu vou pegar aqui a ferramenta de novo, mover, ferramenta mover, e vou movimentar aqui esse ponto C, já que ele é móvel. E aí você percebe que esse ângulo de 90 graus é preservado. Vamos tentar movimentar também o ponto A. Perceba que independente de onde eu colocar o ponto A, esse ângulo aqui definido pelo vértice C continua sendo de 90 graus. Isso é bem interessante, né? Isso mostra então que essa é uma construção válida de um triângulo retângulo inscrito numa semicircunferência. Por que é uma semicircunferência? Porque nós estamos considerando um triângulo que está sobre a metade de uma circunferência, ou seja, a parte aqui de cima. Se nós invertermos esse C aqui para baixo, nós vamos estar pegando a semicircunferência de baixo do círculo. E mesmo assim você percebe ainda que o ângulo é de 90 graus. Agora, por que que esse objeto ele diz respeito àquela figura lá do início da nossa discussão? Então, vamos ver, né? Vamos primeiramente descobrir quanto é o tamanho AB, ou seja, a hipotenusa aqui AB. Basta você lembrar que a circunferência que nós criamos tem raio 5.
Então, raio 5, raio 5. Então, isso aqui dá 10. Então, o lado de baixo dá 10. E aí, nós vamos, então, depois precisar explorar a altura desse triângulo e verificar se nós conseguimos criar uma altura que seja igual àquela, ou seja, que seja igual a 6, tá certo? Então, vamos agora para as perguntas que guiam a nossa atividade. Então, algumas explorações iniciais que eu já até mencionei aqui para vocês. A primeira pergunta é: o ângulo criado, o triângulo, aliás, o triângulo criado é retângulo? Justifique sua resposta. Gente, basta você olhar para esse triângulo ABC e você vai ver que tem um ângulo reto. Se tem um ângulo reto, ele recebe o nome de triângulo retângulo. Então, sim, essa primeira pergunta sim é retângulo e a justificativa é porque ele tem um ângulo reto. Agora, no item B, pergunta para nós se ao movimentar o ponto C, esse ângulo aqui do vértice C muda. E tente também pensar por que isso acontece. No item C, fala para a gente o seguinte: note que o ângulo AOB, bora ver quem é o ângulo AOB. Bem aqui o ângulo AOB, esse ângulo raso bem aqui. Eu vou pegar uma ferramenta que me permite talvez riscar aqui, ferramenta, e eu vou tentar achar ela aqui, é uma ferramenta caneta. Aqui, caneta, achei ela. Então, o ângulo que nós estamos mencionando é esse ângulo aqui, olha, AOB. Então, esse ângulo AOB é um ângulo central e ele mede 180 graus. Agora, que relação a medida desse ângulo que mede 180 graus tem com esse ângulo bem aqui, olha, de 90 graus? Só pensar, olha, esse aqui mede 180 graus e esse outro aqui mede 90 graus. Agora, qual é a relação que tem? Não basta você ir muito longe, né, e perceber que esse ângulo bem aqui, que nós chamamos ele de ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central de 180. Então, esse é um teorema bastante interessante e que você consegue perceber aqui de maneira empírica, né? Você consegue perceber, então, que esse ângulo daqui de 90 é a metade desse aqui. Então, isso é o que justifica, então, esse ângulo reto aqui ser sempre reto, independente da posição dele. Então, vou apagar aqui esse monte de borradeira que eu fiz e nós vamos para as demais questões. Então, para nós concluirmos aquela figura, nós precisamos definir a altura. E aqui está as instruções de como nós vamos definir essa altura. Então, trace uma reta perpendicular ao segmento AB. Então, perceba que o segmento AB é esse aqui de baixo. Eu tenho que traçar uma perpendicular a esse segmento, mas de tal forma que passe pelo ponto C. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar aqui uma das ferramentas e nós vamos tentar encontrar a ferramenta reta perpendicular. Ela está bem aqui, ó, reta perpendicular. E essa reta perpendicular tem que passar pelo ponto C e pelo segmento AB. Então, basta você clicar aqui, olha, no ponto C e nesse segmento AB. Ela já criou essa reta aqui. Então, vamos só fazer um experimento aqui, selecionando aquela ferramenta mover e movimentar agora o ponto C. Percebam que a reta vai junto aqui com o ponto C e essa reta é sempre perpendicular ao segmento AB, por construção. Tá certo? Agora, pede que nós façamos o seguinte: marque o ponto D de interseção da reta com o lado AB. Então, o lado AB é esse aqui de baixo, e eu vou marcar um ponto D que seja a interseção desse lado com essa reta perpendicular. Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta ponto. Selecionar a ferramenta ponto. E eu vou marcar bem aqui, ó, esse pontinho aqui que está sobre o segmento AB e sobre essa reta. Bem aqui. Percebam que o ponto D também ficou pretinho, significa que ele é um ponto fixo. Ou seja, ele não vai se movimentar. Certo? Ele só vai se movimentar se você movimentar aqui o ponto C. Certo? Então, o ponto C é móvel e D aqui ele é fixo. Certo? Então, beleza. Vamos ver o que pede mais. Ele pede que pede o seguinte, que omita a reta CD.
Então, a reta CD, que é essa perpendicular, e que trace o segmento de reta CD. Use a ferramenta distância para exibir o comprimento da altura CD e o segmento AB. Então, vamos executar tudo isso agora. Então, o primeiro passo é você omitir essa reta. Vamos aqui nesses 3 pontinhos. Aí, vamos tentar. Onde é que nós vamos? Tem a opção aqui exibir. Eu vou clicar aqui. Ah, é aqui mesmo. Então, você desmarca a opção exibir. Então, sumiu a reta daqui. E agora nós vamos ter que traçar um segmento de reta CD. Então, vamos aqui em segmento e vamos traçar C até D. Então, gente, olha aqui. Aqui nós temos a altura CD, que era aquela altura que nós tínhamos lá na figura. A altura relativa a esse vértice Czinho bem aqui, que é o vértice do ângulo reto. E, por fim, pede que você use a ferramenta distância para medir o comprimento da altura CD. Então, vamos procurar a ferramenta distância. Ferramenta distância bem aqui, olha. Ferramenta distância está em medições. Então, distância. E aí eu vou clicar em cima desse segmento CD. Pronto. Apareceu aí que a altura é 4,6. Mas observe que se eu movimentar esse ponto C, essa medida vai se alterando. Olha só. Ela se alterou até chegar a um ponto aqui que é 5. Quando essa medida é 5, significa que essa altura é exatamente igual ao raio da circunferência. Olha só o que está acontecendo aí, pessoal. Interessante, né? E aí vai diminuindo. Chega até esse ponto bem aqui, que é quando o ponto D coincide com o ponto O. E isso garante o quê? Quando o ponto D coincide com o ponto O? Que o segmento CD, esse segmento CD, é então um raio dessa circunferência e que mede 5. Agora, percebam que mesmo que eu movimente chegue até o ponto máximo, que é 5, eu nunca consigo construir uma altura igual a 6. Então, vamos voltar lá para a nossa figura e verificar isso, né? Olhem lá para a nossa figura. Aqui tínhamos um triângulo retângulo de base 10. Aqui a base do nosso triângulo retângulo, bora até provar que a base dá 10. Nós até conferimos que era 5 mais 5 dava 10. Mas eu vou clicar aqui, olha, em cima do AB. Ó. AB. Apareceu aqui que é 10. Significa que a distância de A até D é 10. Agora, a altura máxima que nós conseguimos alcançar foi 5. Então, por construção, a maior altura que você consegue relativo à hipotenusa de um triângulo retângulo de hipotenusa 10 é 5. Olha só, interessante. Ou seja, a hipótese de não existência desse triângulo, ela é satisfeita. Ou seja, aqui essa personagem ela está coberta de razão e nós não precisamos nem fazer muita conta para mostrar isso. Tá certo? Apenas fazendo uma construção. E vamos para as outras perguntas exploratórias aqui que vão tornar o nosso estudo mais interessante. Então aqui estão algumas perguntas. Qual é a medida da base AB em unidade de comprimento? Como mencionamos, a medida AB é 10. Então, de fato, nós temos aquele triângulo, ou tentamos criar aquele triângulo retângulo lá da figura, certo? Agora, vamos para o item B. Ao movimentarmos o ponto C, percebemos que a medida da altura CD é alterada. Qual é a maior medida de altura que conseguimos obter? Olha aí, gente. A maior altura que nós conseguimos obter, como vocês observaram, é quando esse ponto D está sobre aqui o ponto O. E essa altura é igual ao quê? Ao raio da circunferência, ou seja, a maior altura que nós vamos conseguir é 5. Então vem a próxima pergunta, né? Seria possível criar o triângulo exibido no meme, mostrado no início dessa aula? A resposta é não, porque a maior altura relativa à hipotenusa de um triângulo de hipotenusa 10, precisamente 10, a maior altura que nós vamos conseguir é 5. Olha aí, pessoal, 5. Então, por essa razão, é impossível criar aquele triângulo lá do meme.
Ou seja, quem criou um triângulo ali fictício, né? Que não tem como ser construído. O item D pede que calcule a área máxima que o triângulo em questão pode assumir. Bem, agora vamos para um pouquinho de conta, não é difícil fazer a conta do que é pedido aqui. Então, se nós sabemos que a altura máxima é 5, então a área máxima assumida é base vezes a altura máxima dividido por 2. Como vimos, a base desse triângulo aqui é 10. A altura máxima que nós conseguimos é quando essa altura é exatamente igual ao raio da circunferência, da semicircunferência que define esse triângulo retângulo. Portanto, é 5. Isso aqui dividido por 2. Então, 10 vezes 5, que dá 50, dividido por 2, que dá 25. Então, unidades de comprimento aqui ao quadrado. Certo? Aqui nós não definimos metro, não definimos centímetros, nada disso. Unidade de comprimento genérico. Aí. Então, a área máxima, gente, que esse triângulo pode assumir é 25 unidades de comprimento ao quadrado. Então, usando semelhanças de triângulos, vamos mostrar esta identidade aqui, a identidade bem interessante sobre o triângulo retângulo, que diz o seguinte, que se esse segmento CD é a altura aqui do triângulo, então, CD e eleva ao quadrado, então isso aqui é igual ao produto do segmento AD é esse segmento bem aqui, vezes o segmento BD, que é esse outro bem aqui. Agora observe que esse segmento AD é a projeção do lado AC sobre a hipotenusa, assim como esse segmento DB é a projeção do lado BC sobre a hipotenusa. Então nós estamos tentando achar uma relação entre a altura relativa à hipotenusa e as projeções dos lados do triângulo sobre a hipotenusa. Então vamos para a nossa demonstração. Vamos chamar esse ângulo aqui relativo ao vértice A de alfa e esse ângulo aqui relativo ao vértice B de beta. Então vamos lembrar que bem aqui nós temos um ângulo reto, porque isso aqui é uma altura, e aqui também nós temos ângulo reto. Então, o que é interessante aqui é você ver quais triângulos são semelhantes. A primeira relação de semelhança que eu vou mostrar é essa aqui. Quando eu pego o triângulo ABC e comparo com esse triângulo pequeno aqui do lado, que é o triângulo BCD. Então, vamos ver se esses dois triângulos são ou não semelhantes. Então, esse símbolo bem aqui que eu coloquei significa semelhante. Vamos analisar primeiramente que o triângulo ABC ele tem um ângulo beta bem aqui. E, ao mesmo tempo, o triângulo BCD também tem esse ângulo beta. Então, ele já tem o quê? Um ângulo comum. Mas, se vocês observar, o triângulo ABC tem um ângulo reto. E o triângulo BCD também tem um ângulo reto bem aqui. Então, eles têm dois ângulos correspondentes, congruentes. Então, eles são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Então, pronto. Aqui a gente já garante que eles dois são semelhantes. Bem, se eles são semelhantes, significa que seus ângulos correspondentes são congruentes. Então, se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo beta, quem é esse ângulo que falta bem aqui? Bem, se ele é semelhante ao triângulo ABC, então esse outro ângulo tem que ser o alfa. Portanto, esse ângulo bem aqui é alfa. E com isso, da mesma maneira, você consegue mostrar que esse outro ângulo bem aqui que falta é beta. Então, com isso, você mostra então que os dois triângulos, vou colocar bem aqui, ó, que o triângulo ACD, então ACD é semelhante também ao triângulo BCD. Então, triângulo BCD. Pela mesma razão, eles têm dois ângulos congruentes, né? Então, pelo critério ângulo-ângulo. Então, se esses dois triângulos aqui são semelhantes, eu posso utilizar as razões de semelhança.
Então, vamos fazer isso agora. Vamos comparar os lados desses dois triângulos. Então, se eu pegar o lado aqui que está oposto, esse lado aqui que é o lado AD, está oposto ao beta. Então, eu vou olhar lá no outro triângulo, no triângulo pequeno, um lado que está oposto ao beta. Então, se você olhar quem está oposto ao beta, olhando para cá, o que está oposto ao beta é esse segmento bem aqui de vermelho, que é o segmento CD, que é a altura. Então, muito bem, vamos escolher o seguinte, colocar as medidas do lado desse triângulo maior aqui em cima e do menor embaixo. Bom, essa vai ser uma escolha arbitrária, você pode fazer de outra maneira, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu vou pegar aqui o lado AD e colocar sobre o lado CD. Agora vamos tomar o lado oposto ao ângulo alfa. Vou apagar aqui essas setinhas e nós vamos tentar achar os lados opostos ao ângulo alfa. Olhe para cá, olha. O lado oposto a esse ângulo alfa, bem aqui, é o lado BD. E no outro triângulo, o lado que está oposto ao ângulo alfa é o CD. Portanto, vamos anotar aqui o lado CD, que é o que está oposto ao alfa, CD, que está para o lado que está oposto ao ângulo alfa nesse triângulo BCD, que é o lado BD. Fazendo aquela multiplicação meio por extremo, nós vamos multiplicar CD vezes CD, que dá CD ao quadrado. E vamos multiplicar AD vezes BD. AD vezes BD. E aqui nós encontramos, então, aquela relação que queríamos demonstrar utilizando aí semelhança de triângulos. No item F é pedido que você escreva uma expressão que forneça a área do triângulo em função das medidas BD e AD. Basta lembrar ali do item E que nós encontramos uma relação entre a altura CD, então CD ao quadrado, que é igual ao produto dessas projeções AD e BD. Então, AD vezes BD. Como nós sabemos que a fórmula da área é dada pela base, que eu vou chamar aqui de B, vezes a altura, que eu vou chamar de H, dividido por 2, então nós vamos precisar destacar quem é essa altura. Ora, para eu destacar essa altura, basta eu calcular a raiz quadrada membro a membro nessa equação, que eu vou ficar com CD igual a raiz quadrada. Como eu quero somente a parte positiva, porque estamos lidando aqui com comprimento, então eu vou ignorar a parte negativa da solução dessa equação. Então vamos ficar com AD vezes BD. Então aqui está a medida da altura em função somente aqui dessas projeções, certo? Aí mais ainda, então quem seria a base aqui da nossa fórmula? A base, se você observar, é A até B. Então, a base é o segmento AB. E quem é a altura? A altura, como nós destacamos aqui mesmo, a altura CD é essa raiz quadrada aqui. Então, raiz quadrada de AD vezes BD. Tudo isso aqui dividido por 2. Certo? E aí, claro, se eu quero colocar tudo isso em função de BD e AD, você sabe que AB é igual à soma de BD mais AD. Mas aqui nós não precisamos colocar isso, tá? Então, nós encerramos aqui a expressão dessa forma como está. Por fim, o item G pede que crie um ponto P, e esse ponto P tem como abscissa
BD e ordenada a área do triângulo ABC, certo? Essa continha aqui, aliás, essa fórmula nós escrevemos ali no item F. Então, vamos aqui dar entrada no aplicativo GeoGebra. Eu venho aqui em entrada, vou colocar aqui um ponto P. Esse ponto P, abre parêntese, tem o segmento BD, espaço, BA vezes a raiz quadrada, então preciso aqui colocar a raiz quadrada de BD vezes AD. Tudo isso dividido por 2. Então, eu digito tudo isso aqui dentro do campo de entrada. Então, Enter. E aí agora nós vamos investigar onde é que está aqui o ponto P. Então, deixa eu só tirar esse recurso aqui. Vamos tentar achar onde é que fica esse ponto P. Olha onde é que está esse ponto P, lá em cima, né? Lá em cima. E aí nós vamos aqui em cima do ponto P, vamos tentar achar a opção exibir rastro, que está bem aqui, vamos marcar ela, exibir rastro. E aí nós vamos então fazer o que é pedido aqui. Pede que você habilite a função rastro, como mencionado, e movimente o ponto C para ver o gráfico da função que associe cada medida BD à área ABC do triângulo. Para que medida, aí vem a pergunta, para que medida BD a área é máxima? Então vamos analisar. Olha só aqui, ó. Eu estou movimentando o ponto C, com isso o ponto P está correndo lá em cima. E o rastro vai formando aí um gráfico, né? Olha aí que gráfico bonito. Por mais que pareça aí com uma parábola, isso não é uma parábola. Se você observar ali ao lado, nós temos a presença da raiz quadrada. Então, é uma função composta ali, né? Uma função composta que tem raiz quadrada. Muito bem. Então, aqui nós vamos agora avaliar onde esse ponto P atinge o seu valor máximo. Vamos começar bem daqui de baixo. Ó. O valor de P começa pequenininho, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que você coincide o ponto D com o ponto O. E aí você tem com isso a altura do triângulo aqui, CD, sendo a altura máxima. E com isso você tem um ponto P aqui no máximo, ou seja, a área é máxima quando esse ponto D coincide com o ponto O, fazendo com que a altura CD seja aí o raio dessa semicircunferência, tá certo? Então nós comprovamos aquilo que nós tínhamos discutido bem no início e visualizamos aqui também um gráfico muito interessante da área do triângulo, tá certo? Então, definitivamente comprovamos que a área é máxima aqui quando ocorre essa altura igual a 5, certo? Então, obrigado e até uma próxima.